Fala pessoal, Rogério Lacerda, mais um vídeo pra gente nesse canal e hoje nós temos o segundo episódio do Dissecando Álbuns com a discografia solo do David Gilmour. É o lendário guitarrista do Pink Floyd, agora o disco de 1984 chamado About Face, disco lançado no dia 5 de março no Reino Unido, de 84, e no dia 6 de março nos Estados Unidos. Ele foi lançado no Reino Unido pela Harvest e nos Estados Unidos pela Columbia, e no dia 6 de março, você sabe, dia do aniversário dele. Então, nos Estados Unidos, o disco foi lançado no dia do seu 38º aniversário. Que maravilha, né? O disco alcançou a 21ª colocação na parada do Reino Unido, e nos Estados Unidos ele ficou com a 32ª posição nas paradas da Billboard Top 200, Tá bom até demais. O que acontece? Contextualizando você com o álbum About Face. O David Gilmour, você já sabe, já vinha com aquelas brigas, como aconteceu antes do lançamento do seu disco de 78, ele se sentia subutilizado pelo Roger Waters ali no Pink Floyd, e depois de toda aquela situação do The Wall, aquela briga toda, aquela situação toda, aquele desconforto com o Roger ditador Waters, nada contra ele, mas ele estava tomando as rédeas e só ele que imperava praticamente absoluto no Pink Floyd. E tudo culminou no álbum de 83 do Pink Floyd chamado The Final Cut, que seria um álbum solo do Roger Waters, mas a gravadora queria que fosse um álbum sobre o nome Pink Floyd, e o Roger Waters não deixou David Gilmour contribuir com nenhuma composição, sendo que parte das músicas do The Final Cut de 83 eram sobras do The Wall, que o David Gilmour tinha rejeitado. O que acontece? A situação ficou praticamente insustentável e o David Gilmour ele pensou em gravar um álbum. Não vou gravar um álbum, vou fazer as composições e vou aproveitar que eu tenho um tempo para gravar, e eu quero reunir, segundo entrevistas ele falando, o maior número dos melhores músicos que eu puder encontrar de todo mundo para tocar comigo nesse álbum. Daqui a pouco eu vou falar da lista de músicos que executou as músicas aqui junto com David Gilmour no About Face. E por outro lado, o Roger Waters também ali estava gravando também no final de 83 para 84 o seu disco The Pros and Cons of Hitchhiking, que era uma das escolhas que ele colocou diante da banda antes de gravar o The Wall, O Gilmour escolheu o The Wall e ele acabou, Roger Waters, gravando no mesmo ano e lançando no mesmo ano do About Face o Pros and Cons of Hitchhiking. Então dali o David Gilmour começando a fazer as músicas. E o que ele fez? Ele chamou o seu amigo Roy Harper, como você sabe, que contribuiu com letras do seu álbum anterior, gravado em 78, para fazer mais algumas letras para ele. Aliás, mandou uma música para ele botar a letra e mandou 3 músicas para o seu outro amigo Pete Townshend do The Who. O Pete Townshend ficou encarregado de fazer 3 letras e o Roy Harper ficou encarregado de fazer uma. O Pete Townshend, conta a lenda, ele fez a letra de Love on the Air em um dia e fez mais 2 letras, e ele aproveitou uma e outra letra ele não aproveitou. O David Gilmour achou que não combinava com os seus pensamentos naquele momento e nem aproveitou a música do Roy Harper. Mas o que aconteceu? O David Gilmour, o Pete Townshend aproveitou que o David Gilmour não utilizou a sua música no disco, a sua letra, aliás, no disco, e a gravou com a ajuda de David Gilmour mesmo nas guitarras no seu disco de 1985
chamado White City, a Novel. Tá aí então Pete Townshend, ele aproveitou essa melodia do Gilmour com a letra que ele fez, que o Gilmour rejeitou, e colocou em seu disco de 85. A música veio se chamar White City Fighting. Tá lá com participação do David Gilmour. O Ray Harper também aproveitou essa música, né, que o Gilmour fez, que ele botou a letra e o Gilmour não aprovou a letra, e também colocou no seu disco solo de 85 chamado Whatever Happened to Jugula. Nome esquisito de disco. Então todas as melodias são do David Gilmour e as letras de duas músicas ali são do Pete Townshend. Conforme a gente for falando das músicas, eu vou citando para você. O disco, ele liberou 2 singles, um deles que é Blue Light, uma música meio disco, meio, tem uma vibe assim, tem tipo um sintetizador que faz meio que uns sons de metais, né? E a música Love on the Air. A música Blue Light, ela alcançou algum sucesso, só que a Love on the Air naufragou, não fez sucesso algum. Vamos aí partir aí para o disco que foi gravado na França. Ele foi gravado na França no Pathé Marconi, e foi produzido pelo David Gilmour em parceria com o Bob Ezrin. Quem fez a engenharia do disco foi o Andy Jackson. O Andy Jackson já havia trabalhado com o Pink Floyd, né, na engenharia ali do Animals, inclusive, lá no Britannia Hall. E quem fez a mixagem foi o James Guthrie, agora em Londres, no Mayfair Studios, né? O disco é composto de 10 faixas, todas as melodias do David Gilmour, como eu já disse. O disco abre com a música Until We Sleep, que é uma música que a princípio ela me incomoda um pouco pelos efeitos colocados na voz do David Gilmour. Não tem, para mim não tem muita clareza, mas é uma música bacana, uma boa abertura de disco. Eu deixaria aquele vocal dele mais seco, mas quem sou eu, né? Tem umas guitarras interessantes. A propósito, esse disco ele tem muito mais guitarras do que o seu anterior, se você ouvir. Outra coisa em relação a esse disco, eu preciso dizer que, por mais que ele seja mais pop e seja carregado de influências dos anos 80, né? Muito sintetizador, muitos teclados, aquela coisa toda, ele é um disco muito mais difícil para mim de assimilar do que o disco de 78, que não é tão pop quanto o About Face. Mas eu ouço com mais facilidade o disco de 78. O About Face, eu acho que tem umas camadas mais progressivas no meio de todo aquele som pop, né? Tem coisas até que lembram aqui o Phil Collins, aqui, o Allman Brothers, no decorrer do disco, né? Tem uma coisinha aqui, outra ali, outras coisas que remetem a Pink Floyd, mas é um disco que já aponta o trabalho que ele vai fazer com os 2 discos em que ele lidera o Pink Floyd, né, à frente. E começa com essa música Until We Sleep, é uma música legal, bacana, né? Abre bem o disco, em seguida vem a música chamada Murder, também uma composição totalmente sua. É uma espécie de protesto, né, do David Gilmour em relação ao assassinato de John Lennon, que era um grande amigo seu, influência, né, e parceiro de música, como ele citou. E naquela ocasião tinha acontecido essa desgraça, então Murder é uma letra que fala sobre isso. A música começa interessante também com o baixo sem traste, tocado pelo Pino Palladino, que tocou também com o Richard Wright em seu disco, né? E é uma música muito interessante, ela vai mudando ali o andamento dela, ela entra uma batida meio hard rock, né? É uma música muito interessante, também tem um solo muito bacana de guitarra, e tá aí Murder, uma música espetacular. Inclusive essa música chegou a fazer algum sucesso nas rádios dos Estados Unidos, né? Não foi um single, mas ela foi tocada nas rádios dos Estados Unidos e fez um certo
Sucesso. Depois vem a música Love on the Air, que é a música mais pop do disco. Eu acho que é a música mais pop do disco. Também é o single, foi o segundo single, né? Aqui a letra do Pete Townshend, a tal letra que ele fez em um dia. É a música mais fácil do disco. A música você escuta, é a música muito mais fácil de digerir. Uma balada interessante, um soft rock bem legal, né? Eu gosto dessa música. Não é a melhor do disco, mas é uma música interessante. Em seguida vem o primeiro single, que é o Blue Light, né? O Blue Light, que tem uma levada realmente meio disco. Eu já não gosto dessa, eu gosto mais da Love on the Air. Só que a Love on the Air não fez o sucesso que essa aqui fez. Essa aqui fez mais sucesso. A Blue Light, interessante, né? Como é que os gostos são. Aí em seguida vem a música Out of the Blue. Aqui tem um piano muito legal e o David Gilmour faz uma interpretação meio que Pink Floyd aqui, cara. Tem uns lances de On the Turning Away, daquele disco dele, o mais recente, Head of the Lock, aquela música in Any Tongue, né? Tem uma vibe mais ou menos dessa, é uma música muito legal. Eu acho que essa é a música mais bonita do disco, a Out of the Blue. Para mim é a mais bonita do disco, muito interessante. Caberia dentro dos 2 discos do Pink Floyd que ele lidera. Em seguida vem a música All the Lovers Are Deranged. All the Lovers Are Deranged. Essa música aqui, a letra é do Pete Townshend. Inclusive o Pete Townshend regravou essa música no seu disco chamado Scoop. Pete Townshend regravou essa música do David Gilmour com letra dele. All the Lovers Are Deranged. Inclusive essa música também ela fez sucesso nas rádios rock americanas. Ela fez, inclusive, ela chegou ao top 10 da Billboard, lá nos Estados Unidos, essa música. Também tem a música chamada You Know I Am Right. Essa música aí, claramente, essa letra escrita pelo Gilmour faz referência ali a toda a situação dele com Roger Waters, né? Você não acha? Tem uma coisinha ali da situação dele com Roger Waters na letra de You Know I'm Right. Então o David Gilmour dando aquela espetadinha nele. Uma música interessante, bem bacana essa música, eu gostei dela, né? E também tem a música Cruise. Cruise é uma crítica ao governo de Ronald Reagan, né? Que ele colocou ali estacionado, posicionado na Grã-Bretanha os seus mísseis cruisers, o Ronald Reagan. Então o David Gilmour aqui fazendo das suas de político, fazendo uma crítica a essa atitude do presidente americano Ronald Reagan ali em 84. Em seguida vem a música Let's Get Metaphysical, que é um instrumental muito bacana, as alternâncias de teclado com guitarra, muito interessante. Também é uma música muito bacana que poderia entrar nos discos do Pink Floyd. E termina o disco com a música Near the End, também uma composição somente dele, que tem um tom meio épico também, a la Pink Floyd, uma música também que poderia entrar num álbum do Pink Floyd. É claro, né? Um dos compositores ali do Pink Floyd, melodicamente falando, né? Matéria de melodia. É claro que o disco teria influências do David Gilmour com a sua banda. As guitarras nesse disco estão formidáveis, ele está tocando muito bem, você reconhece. O David Gilmour aqui tem lances, tem coisas que lembram Happiest Days of Our Life, né? Aqui você conhece, você sente. Ele está fazendo bastante experimentação com guitarras, as bases aqui estão bem trabalhadas, os solos estão espetaculares. É um disco nota 8.5, com certeza, aqui na minha opinião. Aqui no cast de quem, né, tocou no disco, olha a esfera que ele falou. Ele falou que queria colocar os melhores do mundo para tocar junto com ele. Vamos lá. Ele colocou aqui o Jeff Porcaro na bateria. Tu sabe que é o Jeff Porcaro, né?
falecido, morreu em 1993, Jeff Porcaro, baterista do Toto. Inclusive Jeff Porcaro foi quem substituiu o Nick Mason em algumas músicas, inclusive Mother, no The Wall, porque o Nick Mason não conseguia executar, né? E foi o Jeff Porcaro do Toto que executou as baterias. Aqui o David Gilmour o chamou, né, para fazer todas as baterias do seu disco About Face. Já começou bem. Quem está fazendo os sintetizadores? Mr. Jon Lord do Deep Purple. Jon Lord está aqui também fazendo aqui das suas aqui no disco do David Gilmour. Pensou Jon Lord tocando no disco do David Gilmour? Pois é, o resultado você vê no disco. Também tem aí o Ian Kevley, também um tecladista da mais alta qualidade, também fazendo teclado. Tem outra tecladista aqui, a Annie Dudley. Annie Dudley também está fazendo aí os teclados no disco. Também tem o Pino Palladino, como eu já falei aqui no baixo, excelente baixista, o Pino Palladino arrebentando. O Bob Ezrin também faz as suas aqui nos teclados também. Também o Steve Winwood, tu conhece o Steve Winwood aí, aquele cara do Why You See a Chance, aí, que é multi-instrumentista, tá aqui tocando teclado também. A tecladeira nesse disco tem mais de 200 tecladistas, sem falar do David Gilmour, que toca piano também, teclados aqui. O Ray Cooper está na percussão. Ray Cooper também muito conhecido, trabalhou muito com Roger Waters. E também o Luiz Jardim, né, percussionista português aqui também fazendo parte aí do cast do David Gilmour. Nos backings ele chamou o Roy Harper, está fazendo backings aqui, e também a Sam Brown, que tu conhece, que veio trabalhar com o Pink Floyd nos seus shows ao vivo mais à frente. Aqui foi onde o David Gilmour conheceu e começou a trabalhar com a Sam Brown também. A Vic Brown, acredito eu que seja a irmã da Sam Brown, aqui fazendo os backs. O Michael Kamen, que você conhece, fez ali orquestrações no The Wall, também fez orquestrações no The Final Cut, né? E no Pros and Cons of Hitchhiking. Ele está aqui também participando do disco como maestro, né, das orquestrações. Está aqui o Michael Kamen. O disco foi lançado e o David Gilmour começou uma turnê. Essa turnê ele divulgava as músicas desse disco e tocava duas músicas do Pink Floyd, Run Like Hell e Confluent Numb. E algumas apresentações tinha participação especial do Nick Mason, participando de algumas apresentações. Saiu a fita cassete e o show você encontra no YouTube. Também do seu disco de 1978, ele executa na turnê, né, do About Face a música There's No Way Out of Here, a única que ele executa do seu disco. David Gilmour, numa entrevista, ele disse que ele, hoje, com seu gosto atualizado, ele torce o nariz para o trabalho de 84, para o About Face. Ele diz que está muito carregado de influência dos anos 80, e esse é verdade, né? Esse é verdade. Tem muita coisa dos anos 80 ali, você vê na voz, é muito efeito carregado, mas é um disco espetacular aqui no nosso canal Sendo Dissecado. Valeu, galera, tá aí mais um vídeo para você falando de um disco espetacular, nota 8.5 para mim, About Face de 84 do David Gilmour. Semana que vem nós vamos ver com On an Island, tá bom? Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, por favor. Isso. E agora também dê o seu like, comente e compartilhe o vídeo. Forte abraço, até o próximo.